70% dos gestores não estão preparados para os cargos que ocupam hoje. Esse é um dado de uma pesquisa feita pelo GPTW, divulgada, demonstrando que muitos líderes que estão atuando como gestores dentro das organizações não têm qualificação. Como que essas empresas vão gerar resultados se quem está no comando delas não está capacitado para isso? É um dado muito preocupante, muito preocupante. E eu, nesse meu caminhar dentro de gestão organizacional em várias empresas de 20 estados brasileiros, percebo isso na prática, no dia a dia, fora do dado da pesquisa. Mas quando eu enxerguei essa informação, eu percebi que ela era realmente efetiva, verdadeira. Porque em função dessas minhas experiências ao longo desse período, eu percebo que as pessoas são promovidas para esse cargo porque elas são uma pessoa de confiança, ela é uma pessoa que faz muito bem aquela atividade operacional e ela é promovida para comandar uma equipe que faz aquela atividade operacional que ela domina tanto. Só que isso não garante que ela vai ser um líder de eficiência. Essa pessoa precisa ser preparada, ela precisa entender o processo de condução de uma boa liderança, de condução de pessoas para chegar num resultado determinante dentro da organização. Porque a empresa existe para gerar excelentes resultados. Senão não precisaria existir. Senão nós estaríamos brincando de empresários. Olha só, você percebe isso? Que às vezes você está promovendo uma pessoa para um cargo de liderança para brincar com um negócio? Eu sei que pode ser forte isso que eu estou dizendo. Eu sei que você pode estar pensando que é uma loucura isso. Não. Mas quando nós não conseguimos os resultados que nós esperamos dentro das nossas empresas, é um sinal que nós não estamos olhando para aquilo que precisa ser olhado. E se nós temos equipes de liderança para nos ajudar nesse processo, e esses líderes que 70% não estão capacitados, então provavelmente dentro da sua empresa deve ter alguém, nós evitamos ter dor de enfrentamento para perceber que nós tomamos uma decisão errada. E isso não é fácil reconhecer. Isso não é fácil perceber, porque tem vários véus na minha frente que não me ajudam a olhar. Então a gente tem que estar tirando esses véus um a um e olhar para aquilo que precisa ser olhado. Ontem mesmo eu recebi um contato de um consultor organizacional nosso que está trabalhando numa empresa e ele me trouxe um dado que eu fiquei muito preocupada. De um total de 70 colaboradores, 15 deles não tinham uma tarefa efetiva dentro da organização. 15 pessoas de 70 do total da equipe. Quando foi feita a descrição de cargos dentro dessa empresa, essas 15 pessoas não estavam executando nenhuma atividade que seria pertinente para elas estarem ocupando aquele cargo. Sendo que aquelas atividades dessas 15 pessoas podiam ser redistribuído para outras funções e sobrariam 15 vagas, ou melhor, 15 vagas são
evitadas dentro da empresa. Aqui eu não estou falando que a gente não precisa reconhecer o ser humano. Não! Essa pessoa de repente poderia estar atuando em outra atividade. Mas será que essa atividade dentro da organização seria necessária? Porque 15 pessoas a mais atrapalha o resultado final. O excesso de pessoas atrapalha porque existe uma regra nesse jogo. Existe uma regra definida. Eu preciso de tantas pessoas para ter uma produtividade X para eu entregar aquilo que eu preciso entregar para o meu cliente. E faz um processo reflexivo dentro de uma quadra de vôlei, onde existem 6 jogadores para a regra daquele jogo. Se eu colocar mais 3 jogadores dentro da quadra, a quadra fica muito cheia. E daí, com a regra que está estipulada, atrapalha o jogo. Então, a quantidade de pessoas a mais não contribui. Além do custo mais alto, além de dinheiro jogado no lixo, além de desmotivação do restante da equipe, porque percebe sim, que aquelas pessoas não estão agregando valor dentro da organização. E por que isso acontece? Será que um líder gosta de ter todos esses resultados negativos? Claro que não! Claro que não! Mas ele não está preparado para dizer não, para não ser assistencialista, para ele não enfrentar o problema de frente, não enfrentar que ele precisa tomar uma decisão naquele momento e que muitas pessoas não irão gostar dessa decisão. Mas se eu considerar que 70 pessoas de um total que 15 não produz, é sinal que essas outras pessoas que produzem e que geram resultado para a empresa e que geram lucro para a organização ficarão muito satisfeitas se o líder tomar a decisão que precisa tomar. Porque daí o fluxo do processo acontece dentro da empresa e vai gerar resultado para todos. Eu posso, quem sabe, até aumentar o salário dessas pessoas, porque eu vou ter evitado de pagar 15 pessoas inadequadamente. Então eu gero valor para a organização se eu tenho uma postura de líder. Se eu sei me colocar no meu lugar. E eu, como empresária, preciso ter percepções de qualificar o meu grupo de liderança para eles conseguirem atuar do jeito que for necessário. Porque nesse cliente onde a gente está falando desse exemplo, os gestores, eles não percebem o quanto estão trabalhando contra o propósito organizacional. Eles acham ainda que está certo. E a minha sugestão para esse consultor era chamar o empresário para conversar e mostrar todas essas informações. Ser transparente com esses dados. Para ele enxergar e não acusando. Até agora tinha sido tomado decisões erradas. Não. Já aconteceu, não tem como evitar, já foi. Né? Para quem é da minha idade, sabe o que é o leite derramado? Né? Quando ficava muito no fogo lá, o leite sobe, derrama e a gente tem que limpar o fogão e a leiteira. Então já foi. O negócio é limpar a leiteira. Eu olhar para aquilo que está ali evidente e tomar a decisão que for necessária. E vai ter dor. Vai ter muita dor. Porque eu não consegui até agora fazer esse enfrentamento. Não é à toa. Porque tem uma dor interna. Mas olhar para isso e sentir a dor que precisar existir naquele momento, naquele segundo, são 5 minutos de dor.
para um resto de vida com o fluxo. Olha isso. Às vezes a gente não toma a decisão necessária para não passar 5 minutos de dor. Porque eu estou beneficiando todas as partes interessadas, inclusive essas 15 pessoas que não estão produzindo. Eu estou beneficiando elas, eu estou dando chance para elas terem um propósito de vida, para não fazerem de conta que estão trabalhando por um dia de salário. É outro jeito de pensar, é outro jeito de fazer a entrega. Então, esse dado que está aqui, ele é muito pertinente para você que está me ouvindo agora, olhar para a sua organização e ajudar com que esses líderes, esses gestores consigam fazer o papel deles, porque vocês contratam eles para isso. E se vocês são empresários, vocês têm a obrigação de se qualificar como gestores, como líderes para tomar as decisões que precisarem ser tomadas. Com isso, nós vamos ter resultados fantásticos. As empresas vão ser lucrativas. Nós vamos gerar renda para as cidades onde a gente está inserido. E a gente faz uma transformação. Então você vai ser o motor de transformação desse lugar onde você está.